Isso aí, vamos mudar a pauta agora, falar sobre a busca de votos da comunidade judaica aqui no Brasil. Alguns políticos já começaram a se movimentar. A gente tem visto algumas imagens, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, o senador que é pré-candidato, pelo menos nesse momento, à presidência da República pelo PL. Ele chegou a publicar uma foto, né? A gente está vendo aí essas imagens do encontro dele com Netanyahu, mas antes falando sobre que ele teve... Exatamente, né? No Muro das Lamentações, o governador Tarcísio de Freitas participou de um ato em memória das vítimas do Holocausto na Congregação Israelita Paulista e o presidente Lula enviou a ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, para um tour judaico em São Paulo, no bairro Bom Retiro, na região central da capital paulista. O Sakamoto, e aí, essas movimentações todas em busca do voto da comunidade judaica? Muita gente, a comunidade judaica é uma comunidade influente no Brasil, não tenha dúvida nenhuma. Não só no Brasil, né, mas em vários países. Né, tem a influência não tem a ver com a quantidade de pessoas que fazem parte da comunidade, mas exatamente porque muitos de seus membros estão em postos chaves da política, de organizações sociais, da economia. Né? Então, mais do que fazer um contato pura e simplesmente com a comunidade, dado os seus membros, é você tentar desenvolver laços com essa comunidade, dado a sua influência. E aí o ponto é o seguinte: o presidente Lula, né, por conta da sua posição contra o genocídio de Gaza, né, que ele pegou bastante duro contra o governo de Israel, né, o governo Benjamin Netanyahu, isso irritou determinados grupos, né, judaicos aqui no Brasil. Vale lembrar que o Lula bateu firme, não contra o povo judeu, mas contra o governo Benjamin Netanyahu. E se a gente for em Tel Aviv, inclusive, você vai ver quase que diariamente protestos realizados contra Benjamin Netanyahu durante todo o tempo do conflito em Gaza. Né? E não só do conflito em Gaza, mas da corrupção. Né? O Netanyahu tentou mudar a Suprema Corte, atacou a Suprema Corte para tentar se ver livre das denúncias de corrupção. E muito se pede em Tel Aviv, inclusive, o impeachment, né, de Netanyahu, a sua não recondução ao poder em breve nas eleições, por conta da corrupção. Por conta de ter aceitado presentinhos de terceiros exatamente no curso de tentativa de mudar de leis e por aí vai. Então, mais até do que a questão em Gaza. Mas, voltando, né, no Brasil existe muita crítica e a direita bateu muito em cima do Lula, falando que o Lula está atacando os judeus. Não estava atacando os judeus, estava batendo no governo de Israel, que sim, estava levando em curso uma política genocida que em nada se confunde com o povo judeu, grande parte dele contrário ao que estava acontecendo. Só que o que acontece é que muito da direita já tem uma relação muito mais próxima com grande parte da comunidade judaica, o que não significa que isso, na verdade, não haja espaço, né, para evitar uma redução no apoio, né, a Lula ou fechar uma posição, até porque também a comunidade judaica no Brasil é bastante diversa. Você tem judeus mais conservadores, você tem judeus mais progressistas, você tem, na verdade, pontos de união entre eles, mas você tem diferentes posições de diferentes polos. Eu não vejo a comunidade judaica fechando posição a favor do governo Lula, né? Mas eu também vejo que essas ações por parte do governo Lula como ações de redução de danos. Tal como acontece, inclusive, em determinados públicos evangélicos neopentecostais, em que Lula sabe que não vai ter a maioria, mas ele tem feito ações para reduzir essa minoria e evitar um antagonismo. Perfeito. E, enquanto isso, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro se encontraram. Agora há pouco a gente viu a foto, né, até para colocar aí de novo, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel. A viagem para o país destaca rituais religiosos que conversam diretamente com a base conservadora. Flávio viaja amanhã para o Bahrein e depois para os Emirados Árabes Unidos. Estava vendo aqui que o Netanyahu falou para eles: muito bom ver vocês. O senador está lá desde o dia 19 de dezembro, acompanhado do irmão Josias, cumprindo a agenda. O Flávio Bolsonaro repete o script do pai, né? Foi lá, se banhou nas águas do Rio Jordão, exatamente como fez o Bolsonaro antes das eleições de 2018. Há um fenômeno, Diego, que explica essa obsessão da família Bolsonaro por Israel, e
é um fenômeno muito curioso, porque é muito comum você observar nas manifestações bolsonaristas no Brasil evangélicos, cristãos, patriotas balançando a bandeira de Israel, exaltando o Estado judeu, né? E os especialistas têm estudado essa matéria e notam que há hoje uma convergência ideológica de natureza religiosa, que é batizada, inclusive, tecnicamente aí de sionismo cristão. Então, é uma visão meio fundamentalista de uma leitura dos textos bíblicos do Antigo Testamento, muito comuns ao judaísmo e também ao cristianismo, que exaltam o povo judeu como o escolhido de Deus para a terra prometida no Oriente Médio, né? E isso vincula os evangélicos no Brasil aos israelenses, a Israel, a bandeira de Israel. E hoje há uma resistência de um pedaço dos evangélicos, porque os evangélicos são muito complexos, há muitas denominações, né? Mas está aí o pastor Silas Malafaia a apregoar a plenos pulmões que o Flávio Bolsonaro não é o melhor candidato, que o Tarcísio de Freitas é melhor que ele, que tem mais condições de derrotar o Lula. Então, o Flávio sentiu a necessidade de reforçar este vínculo com Israel, um pouco para sensibilizar os evangélicos no Brasil, que tem uma conexão forte, como disse, com essa simbologia que está envolvida no Estado de Israel e na leitura do Antigo Testamento, né? Agora, não será reproduzindo o script do pai que o Flávio Bolsonaro vai melhorar a sua condição de candidato à presidência, né? Ele vai ter que ralar muito. Tampouco o Lula, ao adular, e hoje há uma aversão até de um pedaço da comunidade judaica no Brasil ao Lula, porque o Lula foi muito incisivo ao condenar aquela resposta que se transformou em crime de guerra dada por Israel na faixa de Gaza, né? Havia uma percepção de que Israel tinha até o direito, pelo direito internacional, tinha a prerrogativa de criar os terrores do Hamas, que mataram lá mais de 1.200 pessoas em território israelense, mas a resposta se converteu em crime de guerra, né? E o Lula reagiu com muita acidez à atuação de Israel na faixa de Gaza, e isso rendeu a ele uma animosidade na comunidade judaica. Também ele agora tenta uma aproximação, porque sabemos que o Lula não é bem visto também por um pedaço da comunidade evangélica no Brasil, né? Então estão os dois segmentos tentando adular a comunidade judaica, mas é improvável que essa movimentação altere a visão pré-concebida que os evangélicos já têm em relação ao processo eleitoral, né? É muito improvável, mas os esforços estão sendo feitos, Diego.